Nenhuma babá conseguiu aguentar sequer um dia com as filhas do milionário. Todas fugiam apavoradas, vencidas pelo caos que aquelas meninas espalhavam na mansão. Mas então, quando já ninguém acreditava que fosse possível, apareceu uma humilde faxineira e fez algo impensável. O que acontecerá a seguir vai te surpreender. Uma manhã em São Paulo era encharcada de chuva e raiva. Nuvens pesadas pairavam sobre a cidade como uma cortina cinza, e o vento açoitava os galhos dos velhos plátanos que cercavam a imponente mansão na rua Oscar Freire. Naquele momento, no entanto, o que acontecia dentro da elegante residência dos Brandão era muito mais tempestuoso do que o tempo lá fora. "Nunca mais!" gritava uma jovem mulher em uniforme azul marinho, arrastando uma mala pelas escadas de mármore. "Essas crianças são umas pestinhas, 17 babás em 3 meses. Eu deveria ter ouvido os avisos." A porta de entrada bateu com tanta força que os lustres de cristal do hall de entrada tremeram. Um relativo silêncio caiu sobre a casa, interrompido apenas pelos passos no andar de cima e pelos soluços abafados vindos de trás da porta fechada do quarto das crianças. Alexandre Brandão estava no topo da escada, observando pela janela alta a última babá desaparecer pelo portão de sua propriedade. Seus olhos escuros, antes cheios de paixão por inovações tecnológicas, agora expressavam apenas cansaço. Aos 37 anos, ele havia construído um império na indústria de TI, mas em casa, naquele lugar que antes fervilhava de vida, reinava um caos que nenhum algoritmo conseguia domar. As gêmeas de 4 anos, Lara e Nina, eram seu mundo inteiro, mas também seu maior fracasso. Desde a morte de Carolina, a mãe delas há 1 ano, as meninas se comportavam como um pequeno tornado. Nenhuma das 17 babás durou mais de 1 semana. Algumas saíram no primeiro dia. "Papai!" Uma vozinha suave o chamou de trás da porta. "A tia Paula nunca mais vai voltar?" Alexandre fechou os olhos e encostou-se à parede. Como ele explicaria às crianças que o comportamento delas fazia com que ninguém quisesse ficar? Como ele diria a elas que ele mesmo muitas vezes se sentia impotente diante da dor delas, expressa através de raiva e travessuras? "Lara, meu amor", disse ele abrindo a porta do quarto delas. "Falaremos sobre isso em um instante. Primeiro, o papai precisa resolver algumas coisas." O quarto parecia um campo de batalha, brinquedos espalhados por toda parte, livros rasgados e rabiscos de giz de cera na parede. O que restou da sessão artística das gêmeas no dia anterior. As meninas estavam sentadas na cama, abraçadas, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Você vai achar uma nova tia pra gente?" perguntou Nina, 10 minutos mais nova, mas sempre mais corajosa para fazer perguntas difíceis. "Vou tentar", respondeu Alexandre, embora duvidasse sinceramente que alguém ainda quisesse aceitar o emprego. Ao descer para seu escritório, ele passou pelos retratos de família pendurados nas paredes. Em cada um deles, Carolina sorria. Sua esposa, mãe das meninas, a mulher que conseguia acalmar qualquer caos com um único olhar. Agora, sua presença era apenas um eco nos corredores vazios daquela casa grande demais. Dona Fátima Oliveira, sua fiel governanta, que trabalhava para a família há 20 anos, já o esperava na cozinha com uma xícara de café fumegante. A mulher de meia-idade, sempre impecavelmente vestida, era a única constante na vida dos Brandão desde a tragédia. Foi ela quem ajudou a criar Lara e Nina desde o primeiro dia. Foi ela quem conhecia cada capricho e medo delas. "Senhor Alexandre", disse ela, entregando-lhe o café, "liguei para a agência. Eles dizem que nossa reputação, bem, não é das melhores. A maioria das candidatas recusa só de ouvir o nome Brandão." Alexandre sentou-se à grande mesa de carvalho e esfregou as têmporas. Sua empresa, Brandão Tech, conquistava os mercados europeus com suas soluções inovadoras em inteligência artificial.
Ele conseguia prever tendências tecnológicas, gerenciar equipes de centenas de pessoas, negociar contratos milionários. Mas 2 menininhas, isso estava além de suas forças. Talvez devêssemos considerar um internato, murmurou ele, embora essas palavras lhe causassem dor física. Senhor Alexandre, Dona Fátima até pulou. Essas crianças perderam a mãe. Não podem perder o pai agora. Ela tinha razão. Ele sabia disso. Mas todos os dias sentia que falhava como pai. As meninas precisavam de mais do que ele podia dar. Precisavam de calor, paciência, compreensão, tudo o que Carolina lhes dava tão naturalmente. O telefone tocou com um som estridente. Dona Fátima atendeu e, depois de um momento, com uma expressão de surpresa no rosto, entregou o aparelho a Alexandre. É da agência de empregos. Parece que há mais uma candidata. Alexandre pegou o telefone com uma mistura de esperança e ceticismo. A 18ª tentativa. Poderia ser diferente das anteriores? Lá fora, a tempestade começava a se acalmar, mas no coração de Alexandre Brandão ainda rugia um tornado de dúvida e desespero. Ele ainda não sabia que naquele mesmo dia sua vida mudaria para sempre. Vitória Dias estava diante do imponente portão da residência dos Brandão, apertando um pedaço de papel amassado com o endereço na mão. A mulher de 26 anos, com traços delicados e cabelos escuros, presos em um coque simples, parecia completamente sobrecarregada pela grandiosidade do lugar. Seu humilde vestido azul marinho e sapatilhas pretas contrastavam com o luxo que a cercava por todos os lados. A chuva finalmente cessou, mas Vitória ainda sentia gotículas no rosto. Se eram resquícios da tempestade ou talvez lágrimas de incerteza, era difícil dizer. Em sua velha mochila estavam todos os seus tesouros. Anotações de palestras de psicologia infantil, alguns livros sobre desenvolvimento emocional de crianças e um pequeno caderno onde escrevia seus sonhos. É só um emprego de faxineira, sussurrava para si mesma, tentando criar coragem. Você consegue, Vitória, como sempre. Sua vida havia sido uma série de desafios desde muito jovem. Cresceu em abrigos, passando de uma família para outra, nunca conhecendo um verdadeiro lar. Foram essas experiências que geraram nela o sonho de criar um lugar onde crianças em necessidade pudessem se sentir seguras e amadas. Uma creche para crianças de famílias com dificuldades. Esse era o seu maior sonho. Seus estudos noturnos de psicologia infantil eram seu investimento no futuro. Cada centavo que ganhava, limpando escritórios e casas, ela guardava para a mensalidade e os livros. Vivia modestamente em um pequeno apartamento na Lapa, mas seu coração estava cheio de grande esperança. Quando apertou a campainha, seu coração começou a bater descontroladamente. Do interfone veio uma voz masculina, grave, cansada, mas com um toque de desespero. Sim? Bom dia. Sou Vitória Dias. Ligamos antes sobre a vaga de limpeza. Houve uma pausa. Vitória ouviu conversas abafadas ao fundo e então o zumbido do portão se abrindo. Por favor, entre. A casa fica no fim da entrada. Caminhando pela alameda de pedra ladeada por canteiros bem cuidados, Vitória sentia-se como Cinderela indo para o baile. Nunca estivera em um lugar tão luxuoso. A casa, na verdade um palácio, era ainda mais imponente de perto. Arquitetura neo-renascentista, janelas altas com vitrais coloridos e ao redor um jardim que, mesmo depois da chuva, parecia saído de um conto de fadas. A porta foi aberta por uma mulher elegante de meia-idade, vestida com um terno preto. Seu olhar era inquisitivo, mas não hostil. Dona Vitória, sou Dona Fátima Oliveira, a governanta. O senhor Alexandre já vai descer. O interior da casa era deslumbrante. Pisos de mármore, lustres de cristal, móveis antigos,
Tudo falava de riqueza e classe. Mas Vitória notou algo mais. Naquele luxo faltava calor. A casa era linda, mas parecia vazia, como se esperasse pela vida que se evaporou dela. Passos na escada atraíram sua atenção. O homem que descia em sua direção era imponente, alto, de ombros largos e movimentos seguros de empresário. Seus cabelos escuros estavam ligeiramente desgrenhados, como se ele os passasse a mão com frequência, e em seus olhos escuros havia cansaço. Mesmo assim, com um suéter caseiro e jeans, ele irradiava autoridade e força. "Senhor Alexandre?" perguntou ela, incerta. "Alexandre?" corrigiu ele, estendendo a mão. "Obrigado por ter vindo. Na situação atual, toda ajuda é ouro." Seu aperto de mão era firme, mas Vitória notou que seus olhos estavam tristes. Em sua voz, ela ouviu a resignação de um homem que passou por muitas decepções. "Dona Fátima vai lhe explicar as suas tarefas", continuou ele. "A casa é grande, mas não esperamos milagres, apenas tentamos manter alguma ordem." Nesse momento, um estrondo veio do andar de cima, como se algo pesado tivesse caído no chão, seguido por um choro infantil. "As meninas", suspirou Dona Fátima, de novo aprontando. Alexandre fechou os olhos e esfregou a testa. "Minhas filhas", explicou a Vitória. "Gêmeas, 4 anos. Elas estão um pouco difíceis desde..." Ele não terminou, mas Vitória entendeu. Em sua voz, ela ouviu a dor que ela mesma conhecia bem, a dor da perda de alguém importante. "Posso conhecê-las?" perguntou espontaneamente. Alexandre e Dona Fátima trocaram olhares surpresos. "A senhora está aqui como empregada doméstica", disse Alexandre lentamente. "As crianças têm problemas com pessoas novas. A última babá saiu hoje de manhã." "Entendo", respondeu Vitória. "Mas às vezes as crianças só precisam de alguém que as ouça, não como babá, mas como amiga." Algo em sua voz fez Alexandre hesitar. Talvez fosse o calor sincero, talvez o desespero, ou talvez a intuição que lhe dizia que aquela mulher miúda era diferente das anteriores. "Tudo bem", concordou ele finalmente, "mas por favor esteja preparada para tudo." Enquanto subiam as escadas, Vitória sentiu seu coração acelerar, mas desta vez não por medo, e sim por excitação. Ela tinha o pressentimento de que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Ela ainda não sabia o quanto estava certa. A porta do quarto das crianças estava ligeiramente entreaberta. Por trás dela, ouvia-se um choro baixo e sussurros. Alexandre bateu suavemente. "Meninas, o papai quer apresentar vocês a alguém." Caiu um silêncio, e então uma das vozinhas respondeu: "Não queremos babá nova, elas sempre vão embora." Vitória sentiu uma pontada no coração. Aquelas palavras soaram como um eco de sua própria infância. Vitória parou em frente à porta do quarto das crianças, sentindo borboletas no estômago. Por trás da madeira ouvia-se um choro baixo e sussurros, 2 pequenos corações que conheceram a dor da perda muito cedo. "Lara, Nina", disse Alexandre com uma voz suave, mas cansada. "Esta é a Dona Vitória. Ela veio nos ajudar em casa." "Não queremos", gritou uma das vozinhas. "Todas as babás vão embora." "E não gostam da gente", acrescentou a outra. Vitória sentiu seu coração apertar de tristeza. Aquelas palavras eram um eco de sua própria infância, quando passava de uma casa de acolhimento para outra, sempre ouvindo que era difícil ou inadequada. Sem dizer uma palavra, ela se ajoelhou perto da porta e falou baixinho, para que apenas as crianças pudessem ouvi-la. "Sabem de uma coisa?" disse ela num sussurro conspiratório. "Eu também. Uma vez achei que ninguém gostava de mim. Morei com tantas famílias diferentes que às vezes esquecia onde devia dizer bom dia e onde boa noite." Por trás da porta reinou o silêncio. "É verdade." Veio uma vozinha incerta. "Verdade. E sabem o que eu descobri?
que às vezes as pessoas vão embora não porque não gostam da gente, mas porque não entendem o quanto dói quando alguém vai embora. Então a gente faz umas coisas para testar se a pessoa vai ficar ou se vai ir embora como todo mundo. Alexandre estava atrás dela, observando sua figura miúda com uma mistura de surpresa e admiração. Nenhuma das babás anteriores sequer tentara conversar com as meninas pela porta fechada. Todas exigiam obediência imediata. "Você também vai embora?" perguntou a vozinha menor, cheia de incerteza. "Não sei", respondeu Vitória honestamente. "Mas se eu tiver que ir embora, não será porque não gosto de vocês. Eu prometo." A porta se abriu um pouco e por trás dela um olho espiou, escuro, como o do pai, mas cheio de curiosidade infantil. "Qual o seu nome?" perguntou a dona do olho. "Vitória. E o seu?" "Lara. E esta é a Nina." A menina apontou para trás. "Ela tem medo de gente nova." "É normal", disse Vitória. "Eu também tenho medo de gente nova. Mas sabem de uma coisa? Às vezes, quando tenho medo, imagens coloridas me ajudam. Eu tenho algumas na minha mochila." "Que imagens?" Desta vez, Nina falou, espiando por trás da irmã. Vitória pegou em sua mochila e tirou um pequeno caderno com adesivos e canetas coloridas. "Essas, quando fico triste, desenho tudo o que me faz sentir melhor. Querem ver?" A porta se abriu mais. Duas meninas idênticas, com cabelos escuros, presos em rabos de cavalo bagunçados e grandes olhos cheios de lágrimas, estavam no batente. Suas roupas estavam amassadas e manchadas, vestígios de suas últimas aventuras. Vitória sentou-se no chão do corredor e abriu o caderno. Nas páginas havia desenhos coloridos, um sol com um rosto sorridente, uma casinha com uma chaminé de onde saía fumaça, um arco-íris sobre um campo cheio de flores. "Isso eu desenho quando sinto falta de casa", explicou. "Mas não de uma casa de verdade, porque eu nunca tive uma. De uma casa que eu gostaria de ter." "A gente também não tem casa", sussurrou Nina. "Quer dizer, a gente tem essa casa grande, mas a mamãe não tem." Lara cutucou a irmã com o cotovelo, como se quisesse silenciá-la, mas Vitória viu as lágrimas em seus olhos. "Isso é muito triste", disse ela baixinho. "Vocês gostariam de desenhar a mãe de vocês? Às vezes, quando sentimos falta de alguém, ajuda a desenhar o que quisermos." Alexandre estava paralisado, observando a cena. No último ano, ninguém conseguira fazer as meninas falarem sobre a mãe. Toda tentativa terminava em choro e agressão. E aquela mulher miúda, sentada no chão do corredor, conseguia tocar o ponto mais sensível no coração de suas filhas. "Dona Vitória", interveio Dona Fátima, "talvez seja melhor começar por..." "Não", interrompeu a Alexandre baixinho. "Deixe-a." Lara pegou uma caneta rosa e começou a desenhar. Nina agachou-se ao lado dela, mordendo a ponta da língua em concentração. No silêncio, ouvia-se apenas o arranhar das canetas no papel. "A mamãe tinha cabelo comprido", disse Lara, desenhando, "e sempre cheirava a flores. E lia histórias pra gente", acrescentou Nina, "de princesas." "Você leria uma história de princesa para mim também?" perguntou Vitória. "Eu ainda não sei ler", confessou Nina, "mas sabe contar. Isso é ainda melhor. Contar com o coração é o mais bonito." As meninas se entreolharam, e então Nina começou a contar a história de uma princesa que morava em um grande castelo, mas estava triste porque ficara sozinha. Vitória ouvia atentamente. Às vezes fazia perguntas, fazendo com que a história se tornasse cada vez mais complicada e fascinante. Alexandre notou que, pela primeira vez em meses, um sorriso apareceu no rosto de suas filhas. Não grande, nem despreocupado como antes, mas verdadeiro. Algo em seu peito se moveu, um sentimento que ele pensou ter enterrado junto com Carolina. "Meninas", disse ele finalmente com gentileza, "talvez vocês possam deixar a Dona Vitória começar o trabalho,
Já é tarde. Ela pode ficar com a gente? Perguntou Lara. Dona Vitória está aqui para limpar, explicou ele. Mas ela ouve as nossas histórias, protestou Nina. Vitória levantou-se do chão e sacudiu a saia. Vou limpar perto do quarto de vocês, prometeu. Se quiserem, podem me contar o resto da história da princesa. É sério? Os olhos das meninas se iluminaram. É sério. Enquanto Vitória descia pelo corredor com Dona Fátima para receber as instruções de trabalho, Alexandre ficou por um momento olhando para suas filhas. Pela primeira vez em um ano, elas não choraram antes de dormir. Estavam sentadas na cama, sussurrando entre si sobre o restante da história. Talvez, apenas talvez, a 18ª tentativa se mostrasse diferente de todas as anteriores. Uma semana de trabalho na residência dos Brandão se mostrou para Vitória como uma viagem por um país desconhecido. A casa era um labirinto de cômodos elegantes, cada um com sua própria história e atmosfera. Na sala de estar pendiam retratos de família, tempos felizes, quando Carolina ainda era viva. Na cozinha reinava Dona Fátima, que, embora não fosse hostil, mantinha uma distância profissional. E no centro de tudo isso viviam duas menininhas que lentamente abriam seus corações para ela. Vitória rapidamente percebeu o ritmo da casa. Alexandre saía cedo pela manhã, muitas vezes antes das 8, e voltava depois do anoitecer. Seu escritório era seu lugar sagrado. Prateleiras altas, cheias de livros sobre tecnologia, 2 monitores grandes e na mesa sempre uma pilha de documentos e uma xícara de café que esfriava no meio da correria. Às vezes, limpando por perto, ela ouvia suas ligações telefônicas, a voz segura e decidida de um empresário que controlava cada aspecto de seu império. As meninas, por outro lado, viviam em um mundo cheio de memórias e saudades. O quarto delas era o único lugar da casa onde reinava um caos controlado. Vitória não tentou arrumar tudo de uma vez. Em vez disso, observava e aprendia. Lara era 10 minutos mais velha e sentia-se responsável pela irmã. Muitas vezes dizia nós, em vez de eu, como se não pudesse existir como uma pessoa separada. Nina era mais retraída, mas também mais perspicaz. Notava cada detalhe, cada mudança de humor. Dona Vitória, disse Lara no terceiro dia, enquanto ela dobrava as roupas delas. O papai gosta da senhora? A pergunta surpreendeu Vitória. Na verdade, desde aquele primeiro dia, Alexandre mal falara com ela. Eles se cruzavam nos corredores, ele acenava com a cabeça em cumprimento, ela respondia baixinho. Bom dia, mas era só. Ela sentia os olhares dele, inquisitivos, como se ele tentasse entendê-la, mas logo desviava o olhar. Não sei, meu amor, o papai tem muito trabalho. Mas ele sempre tem muito trabalho, suspirou Nina. A mamãe dizia que o papai trabalha para a gente ter tudo o que precisa. Mas a gente precisa do papai, não das coisas. A sabedoria daquela criança de 4 anos doeu. Vitória ajoelhou-se ao lado das meninas. E se a gente conversar com o papai? Talvez ele não saiba que vocês sentem falta dele. Ele sabe, disse Lara tristemente. Mas quando a mamãe foi para o céu, o papai também foi um pouco. Só sobrou o corpo dele. Vitória sentiu as lágrimas virem aos olhos. Aquela menininha descreveu exatamente o que ela mesma observava. Alexandre funcionava, mas não vivia. Realizava atividades, mas não se envolvia nelas de todo o coração. Naquela tarde, enquanto limpava a biblioteca, ela ouviu passos na escada. Alexandre entrou, procurando algum livro. Só anotou depois de um momento. Desculpe, disse ele. Não sabia que a senhora estava aqui. Já estou terminando, respondeu ela rapidamente, querendo sair. Não, por favor, continue. Ele a impediu com um gesto. Na verdade, eu queria agradecer. Pois não? As meninas. Pela primeira vez em meses, não há brigas durante o banho nem antes de dormir. Dona Fátima diz que é por sua causa.
Vitória sentiu o rosto corar. Elas mesmas são maravilhosas, só precisam de alguém que as ouça. Dona Fátima trabalha conosco há 20 anos. Ama essas crianças como se fossem dela, mas nem ela conseguia acalmá-las. Dona Fátima tenta ser mãe para elas, disse Vitória baixinho, e então se assustou com sua própria audácia. Desculpe, eu não deveria... Não, por favor, continue. Havia curiosidade em sua voz. Eu acho que elas não precisam de uma nova mãe. Elas precisam de alguém que as deixe sentir falta da mãe de verdade e, ao mesmo tempo, as ajude a encontrar alegria no que têm agora. Alexandre a olhou por um longo tempo. Em seus olhos escuros havia algo que ela não conseguia decifrar. Surpresa, admiração ou talvez algo mais profundo. A senhora estudou psicologia? Perguntou ele. Ainda estou estudando. À noite. Ela hesitou. Quer dizer, eu estudava. Tive que parar neste semestre. O trabalho é mais importante que os estudos. Por que psicologia infantil? Porque eu sei como é ser uma criança que ninguém entende. As palavras brotaram dela antes que pudesse detê-las. Alexandre franziu a testa. A senhora passou por uma situação difícil, abrigos, casas de acolhimento, a história padrão de uma criança que ninguém quis para sempre. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vitória lamentou ter dito demais. Agora ele pensaria que ela era quebrada, insegura, inadequada para trabalhar em sua casa. Desculpe, murmurou ela. Não é profissional falar sobre... Minhas filhas perderam a mãe, interrompeu ele. A dor delas é real. Se a senhora pode ajudá-las, porque entende a perda, isso não é falta de profissionalismo, é um dom. Ele a olhou de uma maneira que fez seu coração bater mais rápido. Não era o olhar de um chefe avaliando uma funcionária. Era o olhar de um homem que, pela primeira vez em muito tempo, via uma mulher de verdade. Ela começou incerta. Papai! Um grito vindo do andar de cima interrompeu a conversa. A Nina está com medo. Trovões! De fato, lá fora, os primeiros sons da tempestade ecoavam. Alexandre se moveu em direção à escada, mas parou e se virou para Vitória. A senhora vem conosco? Elas confiam na senhora. Foi o primeiro pedido que ele lhe fez. Não uma ordem de chefe, mas um pedido de um pai que precisava de ajuda com os próprios filhos. Quando entraram juntos no quarto das meninas, encontraram Nina escondida sob o edredom e Lara tentando acalmá-la. Raios iluminavam o quarto e trovões faziam as meninas tremerem de medo. A mamãe sempre ficava com a gente na tempestade, sussurrou Lara. Alexandre sentou-se na cama, mas era visível que não sabia o que fazer. Sua confiança empresarial o abandonava completamente diante dos medos infantis. Vitória sentou-se do outro lado da cama e começou a falar baixinho. Sabem de uma coisa? As tempestades são como uma grande lavagem do céu. As nuvens brigam para ver quem é a mais bonita, então a gente tem que lembrar a elas que todas são importantes. É verdade? Perguntou Nina de debaixo do edredom. Claro. E os trovões são a risada dos gigantes que brincam de esconde-esconde atrás das nuvens. Alexandre ouviu, fascinado por como ela conseguia transformar o medo em curiosidade. Quando as meninas finalmente adormeceram, eles saíram juntos do quarto. Obrigado, disse ele baixinho. Não foi nada. Para mim, é tudo. No corredor, iluminado apenas pela luz da lua que passava pelos vitrais, eles estavam mais próximos do que nunca. Vitória levantou os olhos e viu algo nos olhos dele que a fez esquecer de respirar. Por um momento, pareceu que ele se inclinaria para ela. Amanhã tenho uma reunião importante, disse ele de repente recuando. Vou chegar tarde. Por favor, fique com elas até a noite. Claro, respondeu ela escondendo a decepção. Enquanto ele se afastava pelo corredor, Vitória sabia que algo entre eles havia mudado.
mas ela também sabia que havia mais barreiras entre eles do que apenas a diferença social. Alexandre ainda vivia na sombra da perda, e ela era apenas uma faxineira que ousava demais se aventurar em terrenos que não lhe eram destinados. Ela ainda não sabia o quanto estava enganada. Outubro chegou com chuva e as primeiras folhas mudando de cor. Vitória já trabalhava na casa dos Brandão há um mês, e cada dia trazia pequenas mudanças que juntas formavam algo maior. As meninas pararam de fugir do banho, começaram a comer refeições regulares e seus ataques de raiva se tornaram mais raros e curtos. Alexandre também estava mudando, embora ele mesmo não percebesse. Com mais frequência, ele voltava para o almoço, às vezes até mais cedo, para passar um tempo com as filhas. Vitória o via parado na soleira da sala de estar, observando as meninas brincarem com blocos, construindo um castelo para a princesa da história. Em seu rosto havia tristeza misturada com algo que parecia esperança. Naquele dia, Vitória estava limpando o escritório dele quando encontrou uma foto entre os documentos. Carolina Brandão, uma mulher linda de cabelos claros e um sorriso caloroso, segurando bebês nos braços. Devia ter sido tirada logo após o nascimento das gêmeas. Ela era maravilhosa. Uma voz a alcançou por trás. Vitória se virou abruptamente. Alexandre estava na porta, olhando para a foto em suas mãos. Desculpe, gaguejou ela. Eu não queria. Serei mais cuidadosa com as suas coisas. Não faz mal. Ele entrou no escritório e fechou a porta. Na verdade, há muito tempo não converso com ninguém sobre ela. Ele lhe ofereceu café de uma garrafa térmica que sempre carregava consigo. Aquele gesto a surpreendeu. Até então, todas as interações deles haviam sido formais, distantes. Nos conhecemos na faculdade, continuou ele, sentando-se na poltrona à sua frente. Ela estudava pedagogia, eu, informática. Ela era como o sol. Fazia todo mundo rir, conseguia encontrar algo bom em qualquer situação. Vitória ouvia em silêncio, sentindo uma estranha dor crescer em seu coração. Ciúmes? Ou talvez tristeza por aquele homem ainda amar sua esposa falecida com tanta intensidade que não havia lugar para mais ninguém? Como ela... Ela começou incerta, mas Alexandre balançou a cabeça. Acidente de carro. Ela estava voltando de uma reunião na escola das meninas. Alguém furou o sinal vermelho. Sua voz endureceu. No hospital, ela lutou por 2 semanas. Eu tinha a esperança de que... Mas ela já estava tão longe. Que terrível. Sinto muito. Sabe o que é o pior? Ele a olhou, e em seus olhos ela discerniu uma sinceridade crua. É que às vezes eu esqueço o som da voz dela, ou o cheiro do cabelo dela. E aí eu me sinto como se estivesse traindo a memória dela. Não está traindo, disse Vitória baixinho. O luto não é congelar as memórias, é permitir que elas vivam e mudem junto conosco. Alexandre a olhou surpreso. Onde a senhora aprendeu isso? Na experiência. Perdi meus pais quando tinha 5 anos. Por anos, pensei que, se eu parasse de pensar neles todos os dias, significaria que eu não os amava. Mas não é verdade. A gente não ama só com as memórias. Com o que mais? Com quem nos tornamos por causa de eles terem estado em nossa vida. Suas filhas têm a mãe nelas, sua doçura, inteligência, capacidade de amar. Isso também é uma forma de lembrar. Por um momento, sentaram-se em silêncio. Alexandre olhava para a foto da esposa, mas seu rosto estava mais calmo do que antes. As meninas amam a senhora, disse ele finalmente. Eu também as amo. É visível. Elas estão rindo de novo, pela primeira vez em meses. Ontem a Nina me mostrou um desenho que a senhora fez para ela. Um arco-íris sobre uma casa. Ela disse que é a futura casa delas, onde todos serão felizes. Vitória sentiu um calor no peito. Elas são especiais, tão inteligentes, tão sensíveis. Carolina sempre dizia que seriam artistas ou psicólogas.
Ele sorriu levemente. Acho que ela tinha razão. O senhor também é maravilhoso com elas, ela se atreveu a dizer. Só que talvez às vezes valha a pena mostrar a elas que o papai também pode brincar. E não só trabalhar. Não sei brincar, admitiu ele sinceramente. Nem antes de tudo isso. Sempre fui muito sério. Talvez eu pudesse ensinar o senhor? As palavras brotaram dela antes que pudesse pensar. Alexandre ergueu as sobrancelhas. Me ensinar a brincar? Na verdade, talvez juntos pudéssemos aprender algo. Eu não sei ser despreocupada e o senhor não sabe brincar. Talvez as meninas nos ensinem os dois. Algo em seu olhar mudou. Ele a olhava como se a visse de verdade, não como uma empregada doméstica, não como uma solução temporária para o problema com as crianças, mas como uma mulher. Vitória sentiu seu coração acelerar. Vitória, Ele começou, mas naquele momento as meninas invadiram o escritório. Papai! Dona Vitória! Gritou Lara. O banheiro está inundado. O encanamento estourou. Alexandre pulou da poltrona. Não, riu Nina. A gente estava fazendo um mar para os livros. Eles correram juntos para o banheiro no andar de cima. A cena que os esperava era espetacular. A banheira estava cheia de água com espuma e no chão havia se formado um verdadeiro laguinho. As meninas, apenas de calcinha, todas molhadas, brincavam com livrinhos de plástico para banho. Oh, meu Deus! Suspirou Alexandre. Não é nada, disse Vitória rapidamente. Meninas, vocês me ajudam a limpar? Vamos fazer uma grande faxina. Em vez de se zangar, ela transformou a catástrofe em brincadeira. Deu um esfregão a cada uma e mostrou como dançar com ele pelo chão. As meninas gargalhavam, espirrando água e cantando uma música que Vitória inventava na hora. Alexandre estava na porta, observando a cena. Sua esposa sempre fazia isso, transformava problemas em aventuras. Mas quando Carolina fazia isso, ele sentia uma leve irritação, por ela se preocupar tão pouco com os aspectos práticos. Agora, olhando para Vitória, ele sentia apenas gratidão. Senhor Alexandre, Dona Fátima apareceu atrás dele. Está tudo bem? Ouvi gritos. Sim, respondeu ele sem desviar o olhar de Vitória, que estava ensinando Nina a torcer o esfregão corretamente. Está tudo bem. Quando o banheiro finalmente foi limpo e as meninas estavam com pijamas secos, Alexandre convidou Vitória para tomar chá na cozinha. Dona Fátima se retirou discretamente. Obrigado, disse ele, servindo chá nas xícaras. Outros teriam ficado furiosos, e a senhora transformou isso em brincadeira. As crianças testam os limites, explicou Vitória. Mas às vezes o que parece ser desobediência é simplesmente uma necessidade de atenção e brincadeira. A senhora tem filhos? Perguntou ele de repente. Não. Havia tristeza em sua voz. Mas um dia terei, e uma casa cheia de risadas. Qual é o seu sonho? Minha própria creche, para crianças que precisam de um pouco mais de amor. Sei que parece ingênuo. Não parece ingênuo, interrompeu ele. Parece lindo. Sentaram-se um de frente para o outro na mesa da cozinha, tomando chá e conversando sobre sonhos, sobre crianças, sobre como é difícil ser adulto quando ainda se sente que se tem tantas perguntas sem resposta. Foi a primeira conversa verdadeira deles. Não sobre deveres, não sobre as meninas, mas sobre eles mesmos. Quando Vitória se levantou para sair, Alexandre segurou sua mão. Vitória, disse ele baixinho, amanhã a senhora gostaria de ficar para o jantar? Conosco. Como parte da família. O coração dela parou por um momento. Parte da família. Não uma funcionária. Não uma empregada doméstica. Parte da família. Com muito prazer, sussurrou ela. Quando ela saiu naquela noite, ambos sabiam que algo entre eles havia mudado para sempre.
Dona Fátima Oliveira estava junto à janela da cozinha, observando através das cortinas de renda a cena que se desenrolava no jardim. Vitória e as meninas colhiam folhas de outono, rindo e jogando-as em um cesto de vime. Lara tentava pegar uma folha de plátano caindo da árvore, enquanto Nina dançava em um círculo de pétalas amarelas e vermelhas. O coração de Dona Fátima se apertava com uma dor que não conseguia nomear. Por 20 anos, ela fora o coração daquela casa. Fora ela quem criara as gêmeas desde os primeiros dias de vida, trocara fraldas, alimentara-as com as primeiras refeições, velara junto a seus berços durante a doença. Quando Carolina morreu, foi ela quem tentou preencher o vazio da mãe, esforçando-se para ser tudo. Babá, professora, confidente dos segredos infantis. Mas agora, olhando para aquela jovem que tão naturalmente conquistara o amor das crianças, Dona Fátima sentia algo se quebrar dentro dela. Não era mais insubstituível. Pela primeira vez em anos, outra pessoa conseguia acalmar as meninas, fazê-las rir, convencê-las a comer legumes. Dona Fátima? A voz de Alexandre atirou de sua divagação. Está tudo bem? Ela se virou, tentando esconder as lágrimas que lhe vieram aos olhos. Claro, senhor Alexandre, o senhor precisa de algo? Na verdade, eu queria conversar sobre a Vitória. O coração de Dona Fátima bateu mais rápido. Era o fim? Agora que aquela moça se mostrara tão eficaz com as crianças, ela seria demitida. Sim? Perguntou ela, esforçando-se para que sua voz soasse neutra. Eu acho que deveríamos aumentar o escopo das responsabilidades dela. As meninas, elas realmente a amaram. Talvez ela pudesse ser a babá informal delas. Claro, ela continuará com os afazeres domésticos, mas... Entendo, interrompeu Dona Fátima, embora não entendesse nada. Ou melhor, entendia muito bem. Vitória assumiria seu papel mais importante, o de ser necessária para as meninas. A senhora concorda com essa ideia? Dona Fátima olhou novamente pela janela. Vitória acabara de levantar Nina para que ela pudesse alcançar uma linda folha vermelha em um galho baixo. A menina ria de alegria, e sua felicidade era tão pura, tão espontânea, como Dona Fátima não via há meses. Sim, disse ela, embora cada palavra lhe custasse um enorme esforço. É uma boa ideia. Naquela noite, após o jantar, Dona Fátima ficou sozinha na cozinha, lavando a louça e arrumando depois do dia. A casa estava extraordinariamente silenciosa. As meninas haviam adormecido sem os habituais protestos. Alexandre trabalhava no escritório e Vitória já havia saído. Aquele silêncio, que antes fora seu aliado, agora parecia acusá-la. Ela pegou o telefone e discou um número que sabia de cor, embora não ligasse para ele há meses. Marcelo? Disse ela quando alguém atendeu. Mãe? Havia surpresa na voz de seu filho. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só estou com saudades. Seguiu-se um silêncio constrangedor. Dona Fátima sabia que Marcelo tinha sua vida, sua esposa, 2 filhos, um emprego em Belo Horizonte. Ela também sabia que, por anos, o relacionamento deles fora tenso, desde que, adolescente, ele a acusara de amar os filhos dos outros mais do que a ele. Mãe, está tarde, disse ele finalmente. Talvez a senhora possa ligar amanhã? Sim, claro. Desculpe. Ao desligar, ela se sentiu mais sozinha do que nunca. Seu próprio filho não tinha tempo para ela. E as crianças que ela amava como se fossem suas, cada vez mais se apegavam a outra pessoa. No dia seguinte, Dona Fátima decidiu agir. Enquanto Vitória limpava a sala, ela se aproximou com uma expressão preocupada. Vitória, preciso conversar com você. Sim? Fiz algo errado? Não, não é isso. Dona Fátima sentou-se no sofá, indicando a Vitória um lugar ao lado dela. É sobre o senhor Alexandre, pois não? Eu vejo como ele olha para você e como você olha para ele. Dona Fátima balançou a cabeça com tristeza.
Minha querida, você é jovem, bonita, ainda não entende essas coisas. Que coisas? Vitória sentiu o rosto corar. O senhor Alexandre é um bom homem, mas ele ainda ama a esposa dele. Carolina era perfeita. Vinda de boa família, tinha educação, falava 3 línguas. Vocês não se comparam. As palavras de Dona Fátima foram como tapas. Vitória sentiu algo se quebrar em seu peito. Eu não penso no senhor Alexandre dessa forma, gaguejou. Mas é claro que pensa, e não a culpo por isso. Mas pense nas meninas, elas já perderam a mãe. Se agora se acostumarem com você, e você for embora quando encontrar alguém de sua própria esfera, elas vão sofrer de novo. Eu não iria embora, sussurrou Vitória. Todos vão embora, querida. Essa é a verdade sobre pessoas na nossa situação. Nós servimos, mas não somos família, nunca seremos. Naquele dia, Vitória trabalhou em silêncio, e as palavras de Dona Fátima martelavam em sua cabeça. Talvez a governanta tivesse razão. Talvez o que ela tomara por interesse mútuo fosse apenas a gratidão de um chefe por um bom trabalho com as crianças. Talvez seus sonhos de pertencer àquela família fossem apenas uma ilusão. À noite, quando Alexandre a convidou para tomar chá, ela recusou, desculpando-se com cansaço. Fez o mesmo no dia seguinte e no outro. Alexandre notou a mudança, mas não entendia a razão. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele finalmente, parando-a no corredor. Não, apenas acho que devemos manter a distância apropriada. O senhor é meu chefe, eu sou sua funcionária. Vitória, havia dor em sua voz. Eu pensei que éramos amigos. Por favor, me desculpe se causei uma impressão desnecessária. Alexandre ficou no corredor muito tempo depois de ela sair, sem entender o que havia acontecido. Há apenas uma semana, eles conversavam como pessoas próximas, e agora ela o tratava com uma frieza polida. Dona Fátima observava essas interações com uma mistura de triunfo e arrependimento. Ela conseguira o que queria: afastar Vitória de Alexandre. Mas quando via a tristeza nos olhos das meninas, que não entendiam por que sua amada babá se tornara tão distante, quando ouvia Alexandre andando pela casa à noite, sem conseguir dormir, ela começou a duvidar de suas próprias motivações. Estava ela realmente protegendo aquela família? Ou será que simplesmente não conseguia suportar a ideia de que outra pessoa pudesse ser mais importante para eles do que ela? O único consolo era a consciência de que, pelo menos, as crianças ainda precisavam dela tanto quanto antes. Mas será que isso era verdade? Até elas começaram a perguntar por que a Dona Vitória estava tão triste, por que não lhes contava mais histórias, não cantava durante o banho. Dona Fátima Oliveira, que por 20 anos fora o pilar daquela família, pela primeira vez na vida, se perguntou se às vezes o maior amor não consistia em partir, mas em permitir que outros ficassem. Novembro chegou com a cinzenta e o frio que parecia penetrar não apenas pelas janelas da residência dos Brandão, mas também pelos corações de seus moradores. Há uma semana, Vitória se comportava como uma pessoa completamente diferente, educada, mas distante, cumprindo suas obrigações com precisão mecânica, mas sem a alegria anterior. Alexandre estava sentado em seu escritório, olhando para a tela do computador, mas as palavras na apresentação se misturavam em uma massa ilegível. Ele não conseguia se concentrar em nada além da pergunta que o assombrava. O que havia acontecido? Há apenas uma semana, Vitória ria de suas piadas, conversava com ele sobre tudo e nada, olhava para ele de uma forma que o fazia sentir-se vivo novamente. E agora, papai, uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Podemos entrar? Lara e Nina estavam na porta do escritório, de mãos dadas. Em seus rostos havia uma preocupação que Alexandre conhecia muito bem, a mesma expressão que tinham após a morte da mãe. Claro, meu amor, o que está acontecendo? As meninas se aproximaram de sua mesa,
Mas em vez de se jogarem em seus braços como de costume, mantiveram uma certa distância. "A dona Vitória está brava com a gente?" perguntou Nina com uma vozinha suave. "Por que ela estaria brava?" "Porque ela não conta mais histórias pra gente", explicou Lara. "E não canta no banho. E quando a gente pede para ela ficar mais, ela diz que tem outras coisas para fazer. E ontem ela chorou", acrescentou Nina. "Ela achou que a gente não viu, mas a gente viu. Ela estava na lavanderia e chorou." Alexandre sentiu algo apertar seu coração. "Vitória chorou? Por quê? Talvez ela esteja triste porque a gente foi malvada?" continuou Lara. "Como todas as outras babás." "Não, meninas." Alexandre desceu da cadeira e puxou as filhas para perto. "A dona Vitória ama vocês e vocês não foram malvadas. Então por que ela não gosta mais da gente?" perguntou Nina, e lágrimas apareceram em seus olhos. "Mas ela gosta de vocês", garantiu Alexandre, embora ele mesmo não tivesse certeza. "Às vezes os adultos têm seus próprios problemas que... Como você depois que a mamãe foi para o céu?" interrompeu Lara com a franqueza infantil. "Você também ficou triste e não quis conversar com a gente." Alexandre congelou. Da boca de sua filha de 4 anos saíram palavras que o atingiram mais forte do que qualquer terapia ou conselho de amigo. Sim, foi exatamente assim que ele se comportou após a morte de Carolina. Ele se fechou, se distanciou das crianças, escondeu sua dor atrás de uma muralha de trabalho e formalidade. "Você tem razão", admitiu ele baixinho. "O papai estava triste e não se comportou bem." "Talvez a dona Vitória também esteja sentindo falta de alguém?" sugeriu Nina. "E talvez a gente possa ajudar ela como ela ajudou a gente?" acrescentou Lara. Naquela noite, Alexandre ficou muito tempo na cama, refletindo sobre as palavras das filhas. Elas tinham razão. Algo havia acontecido com Vitória, algo que a fizera construir uma muralha ao redor de si, exatamente a mesma que ele mesmo ergueu após a perda da esposa. Mas por quê? O que poderia ter mudado? No dia seguinte, ele decidiu agir. Enquanto Vitória limpava a biblioteca, ele entrou e fechou a porta. "Precisamos conversar", disse ele com firmeza. "Se for sobre o meu trabalho, não é sobre o trabalho. É sobre o que está acontecendo com você." Vitória congelou com o pano na mão sem olhar para ele. "Não está acontecendo nada." "Não minta." Sua voz era suave, mas decidida. "As meninas pensam que você não gosta mais delas. Choraram ontem, perguntando o que fizeram de errado." Essas palavras atingiram Vitória mais forte do que qualquer acusação sobre ela mesma. Ela se virou abruptamente e nos olhos dela, Alexandre viu a dor que ela tentava esconder. "Elas não fizeram nada de errado", sussurrou ela. "Elas são maravilhosas. Sou eu." "O que há com você?" Vitória balançou a cabeça, como se estivesse lutando consigo mesma. "Eu não deveria ter me permitido demais." "Demais o quê?" "Sonhar que eu poderia ser parte desta família." As palavras saíram dela como por uma barragem que finalmente se rompeu, que eu poderia significar algo mais do que apenas uma empregada doméstica. Alexandre sentiu seu coração acelerar. "Mas você significa mais." "Não." Vitória levantou a mão, detendo-o. "A dona Fátima tem razão. Eu não pertenço ao mundo de vocês. Sou apenas uma menina de abrigo que limpa por dinheiro. E você é... Eu sou o quê?" perguntou ele, dando um passo em sua direção. "Você é um homem que ama a esposa e sempre a amará. E pai de meninas que precisam de estabilidade e não de alguém que pode ir embora quando encontrar algo melhor. Foi a dona Fátima que te disse isso?" Um tom de raiva apareceu na voz de Alexandre. Ela apenas me lembrou a verdade." "Que verdade?" Alexandre já estava perto dela. "Que você é a mulher mais maravilhosa que conheci desde a morte da minha esposa. Que você faz minhas filhas rirem de novo.
Que pela primeira vez em um ano eu me sinto vivo? Vitória o olhou com incredulidade. Mas, Carolina está morta. As palavras eram dolorosas, mas necessárias. Eu sempre a amarei, mas isso não significa que não posso amar mais ninguém. E você me faz querer tentar viver de novo e não apenas funcionar. Alexandre, sussurrou ela, e em sua voz havia a esperança misturada com medo. Não vá embora de nós, pediu ele, segurando a mão dela. Não vá embora de mim. Nesse momento, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo. Dona Fátima estava na soleira com chá em uma bandeja, mas quando os viu abraçados, porque sim, Alexandre finalmente a puxou para si, seu rosto endureceu. Desculpe, disse ela friamente. Trouxe chá, mas vejo que não foi a hora certa. Dona Fátima, começou Alexandre, mas a governanta já estava se afastando. Não, sussurrou Vitória, soltando-se do abraço dele. É um erro. Não deveríamos... Não é um erro. É. Lágrimas já rolavam por seu rosto. Ela tem razão. As meninas se acostumarão conosco com essa ilusão de família. E então, quando isso acabar... Por que teria que acabar? Porque sempre acaba, gritou ela em meio às lágrimas. As pessoas vão embora, sempre vão embora. Ela correu para fora da biblioteca, deixando Alexandre sozinho com perguntas para as quais não tinha respostas. Mas uma coisa ele sabia com certeza. Ele não permitiria que Dona Fátima destruísse a única chance de felicidade que todos eles tinham. Ele, as meninas e Vitória. Era a hora de uma conversa franca com a governanta. Alexandre encontrou Dona Fátima na cozinha, onde ela batia os pratos com raiva enquanto lavava. Depois de 20 anos de colaboração, ele conhecia todos os seus humores, mas nunca a vira tão zangada. Agora ele entendia o porquê. Dona Fátima, disse ele calmamente, sentando-se à mesa da cozinha. Precisamos conversar. Não há o que conversar. Ela não se virou da pia. Já viu o suficiente. O que exatamente a senhora viu? Eu vi você se ridicularizando com aquela moça. Ela se virou abruptamente e seus olhos ardiam de raiva. Ela tem 26 anos, Alexandre. É 11 anos mais nova que você. É uma criança. É uma mulher adulta. É uma faxineira. Dona Fátima bateu a mão no balcão. Uma faxineira que veio aqui procurar emprego e agora está tentando pular na cama do patrão. Dona Fátima. Alexandre nunca levantava a voz para ela, mas agora não conseguiu se conter. Não vou permitir que a senhora fale dela desse jeito. Ah, não permite mais? Dona Fátima riu amargamente. 20 anos sirvo a esta família. 20 anos! Troquei as fraldas de suas filhas, alimentei-as, cuidei delas quando estavam doentes. E agora você me proíbe de dizer a verdade? A verdade. Alexandre levantou-se da cadeira. Que verdade é essa? Que Vitória ama minhas filhas, que elas a amam, que pela primeira vez em um ano eu sinto que posso ser feliz de novo? Feliz? Dona Fátima balançou a cabeça em descrença. E quanto a Carolina e a memória de sua esposa? Carolina está morta. As palavras ecoaram pelas paredes da cozinha. Está morta, Dona Fátima. E embora doa, embora eu sempre a ame, eu não posso passar o resto da minha vida em luto. Dona Fátima cambaleou, como se tivesse sido atingida fisicamente. Lágrimas apareceram em seus olhos. Mas as meninas... As meninas amam a Vitória. Pela primeira vez desde a morte da mãe, elas estão realmente felizes. E a senhora está tentando destruir isso. Por quê? O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Dona Fátima apoiou-se no balcão da cozinha, como se de repente tivesse perdido as forças. Porque eu tenho medo, sussurrou ela finalmente. Medo de quê? Que vocês não precisem mais de mim. Lágrimas já rolavam por seu rosto. Aquela moça, ela faz tudo o que eu faço, mas melhor.
As meninas a ouvem sem questionar. Você a olha como um anjo. E eu sou apenas uma mulher velha que será jogada fora quando vocês encontrarem alguém mais jovem. Melhor. Alexandre sentiu a raiva dar lugar à compaixão. Ele finalmente entendeu o que havia acontecido durante aquelas semanas. Dona Fátima. Ele se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro. A senhora é parte desta família há 20 anos. A senhora acha que alguma moça vai mudar isso? Ela não é alguma moça, soluçou Dona Fátima. Ela é a mulher por quem você se apaixonou. E quando você se casar com ela, eu não sei se vou me casar, interrompeu ele. Nem sei se ela me ama, mas sei de uma coisa. Ninguém jamais a substituirá em nossos corações. A senhora criou Lara e Nina. A senhora é a avó que elas nunca tiveram. Dona Fátima olhou para ele através das lágrimas. É verdade? Verdade. Mas diga-me sinceramente, o que a senhora disse à Vitória? Dona Fátima abaixou a cabeça de vergonha. Eu disse que ela não era páreo para Carolina, que ela não era do nosso círculo, que você deveria encontrar alguém mais adequado. Oh, meu Deus, suspirou Alexandre. A senhora sabe como ela se sente? Ela cresceu em abrigos. A vida inteira ninguém a quis para sempre. E a senhora acabou de confirmar o maior medo dela, que ela é insuficiente. Eu não queria, começou Dona Fátima, mas Alexandre levantou a mão. Não, a senhora queria, porque ela era uma ameaça para a senhora. Mas pense nisso, Dona Fátima. A senhora realmente quer que eu seja infeliz? Que as meninas sejam infelizes? Porque é isso que a senhora está fazendo. Dona Fátima chorava agora sem se conter. Eu pensei que estava protegendo vocês. A senhora estava protegendo a si mesma. E eu entendo isso. Mas agora a senhora precisa decidir. Está conosco ou contra nós? Nesse momento, as meninas correram para a cozinha. Elas pararam abruptamente, vendo Dona Fátima chorando e o pai sério. A vovó Fátima está triste? Perguntou Nina baixinho. Dona Fátima olhou para a menina através das lágrimas. Vovó Fátima. Não, Dona Fátima. Não, governanta. Vovó. Era assim que a chamavam quando pensavam que ninguém estava ouvindo. Um pouco, admitiu ela, ajoelhando-se para ficar na altura das meninas. É por causa que a Dona Vitória está triste? Perguntou Lara. Porque a gente também está triste. A gente quer que todo mundo seja feliz, acrescentou Nina. Como uma família de verdade. Uma família de verdade, repetiu Dona Fátima, olhando para aqueles rostinhos cheios de preocupação e amor. Sim, Lara balançou a cabeça energicamente. Papai, vovó Fátima, Dona Vitória e a gente, todo mundo junto. Dona Fátima olhou para Alexandre e então novamente para as meninas. Em seus olhos não havia medo de que alguém fosse substituído. Havia apenas o desejo de que todos os que amavam estivessem juntos e felizes. Onde está a Dona Vitória? Perguntou ela baixinho. Ela foi para o quarto dela e está chorando, disse Nina. Como você agora. E vocês querem que ela pare de chorar? Muito, admitiram elas simultaneamente. Dona Fátima se levantou e enxugou os olhos com um pano. Pela primeira vez em semanas, uma determinação surgiu em sua voz, mas desta vez direcionada para o lado certo. Então a vovó Fátima pode conversar com a Dona Vitória e dizer a ela que cometeu um erro? É sério. Alexandre não conseguiu esconder a esperança na voz. É sério. Esta família já sofreu demais. É hora de todos serem felizes. Enquanto Dona Fátima subia as escadas para o pequeno quarto no sótão onde Vitória morava, ela sentia, a cada passo, o peso do medo e do ciúme se desprendendo dela. Talvez ela não seria mais a única mulher na vida de Alexandre e das meninas. Mas, em compensação, ela seria parte de algo maior, uma família verdadeira e amorosa. E isso ela descobriu com espanto. Era o que ela mais desejava.
Vitória estava sentada na cama estreita de seu pequeno quarto no sótão, olhando pela claraboia para o céu cinzento de novembro. A mala estava aberta no chão, com roupas desajeitadamente arrumadas. Na manhã seguinte, ela pretendia ir embora. Já havia escrito a carta de demissão, embora a folha estivesse manchada pelas lágrimas que ainda rolavam por seu rosto. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. O coração dela disparou. Seria Alexandre? Ele viria para convencê-la a ficar? Mas a voz que veio de trás da porta era de Dona Fátima. Vitória, podemos conversar? Vitória enxugou os olhos e hesitou por um momento. A última conversa com a governanta lhe causara tanta dor que ela não tinha certeza se aguentaria outra. Por favor, entre, disse ela finalmente em voz baixa. Dona Fátima entrou no quarto e parou ao ver a mala. Você está indo embora? Sim, amanhã de manhã. Por causa do que eu te disse? Vitória balançou a cabeça, sem olhar para a mulher mais velha. A senhora tinha razão. Eu não pertenço a este lugar. Dona Fátima fechou a porta atrás de si e sentou-se na única cadeira do quarto. Por um longo tempo, ambas ficaram em silêncio. Eu menti, disse Dona Fátima finalmente em voz baixa. Vitória levantou a cabeça, surpresa. Pois não? Tudo o que eu te disse. Cada palavra. Eram mentiras nascidas do medo e do ciúme. Não entendo. Dona Fátima suspirou profundamente e olhou para suas mãos. Trabalho nesta família há 20 anos, Vitória. Vi Alexandre se casar. Vi a alegria dele com o nascimento das meninas. Vi o sofrimento dele após a morte da esposa. Durante todo esse tempo eu fui necessária, insubstituível. Vitória ouvia em silêncio, vendo a verdadeira dor nos olhos da mulher mais velha. E então você chegou, continuou Dona Fátima, e em uma semana fez o que eu não consegui em 1 ano. Acalmou as meninas, as fez rir de novo. E Alexandre, pela primeira vez desde a morte de Carolina, começou a viver, e não apenas a funcionar. Dona Fátima. Não, me deixe terminar, interrompeu Dona Fátima. Eu estava com ciúmes. Tive medo de ser substituída, dispensada, esquecida. Meu próprio filho não tem tempo para mim. E as meninas, elas eram tudo o que me restava. E de repente você chega e sem esforço se torna mais importante para elas do que eu. Lágrimas vieram aos olhos de Dona Fátima, mas desta vez ela não tentou escondê-las. Então eu fiz a pior coisa que poderia ter feito. Menti para você. Disse que você não era suficiente, que não se encaixava nesta família, que Alexandre nunca amaria ninguém como amou Carolina. Mas tudo isso eram mentiras. Vitória sentiu algo crescer em seu peito, entre raiva e compreensão. Por que a senhora está me dizendo isso? Porque eu vi as meninas hoje. Elas choravam por sua causa. E por causa de Alexandre, ele também está sofrendo. E eu entendi que ao destruir a felicidade de vocês, estou destruindo a felicidade das pessoas que mais amo no mundo. Dona Fátima levantou-se da cadeira e foi até a janela, olhando para o jardim, onde antes Vitória brincava com as meninas. A verdade é que você é um presente do céu para eles, disse ela baixinho. Alexandre te ama de um jeito que eu não via nele nem com Carolina. É um amor diferente, mais maduro, mais profundo. E as meninas, elas precisam de você, não como um substituto da mãe, mas como alguém que as ajude a aceitar a perda dela e a encontrar alegria na vida. Mas e a senhora? Perguntou Vitória baixinho. O que vai acontecer com a senhora quando vocês se casarem? Dona Fátima sorriu através das lágrimas. Eu serei a vovó Fátima. As meninas já me chamam assim quando acham que não estou ouvindo. E serei a avó mais feliz do mundo, porque poderei observar minha família se completando novamente. Vitória sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto, mas desta vez não eram lágrimas de desespero. A senhora realmente pensa assim? Penso, querida,
mas preciso te pedir uma coisa. O quê? Perdão? Dona Fátima se virou da janela e olhou diretamente nos olhos de Vitória. Sei que não mereço depois do que fiz, mas peço uma chance para consertar tudo isso. Vitória ficou em silêncio por um longo tempo, lutando com suas emoções. Parte dela ainda doía pelas palavras que ouvira de Dona Fátima, mas ela via agora o arrependimento sincero nos olhos da mulher mais velha. Ouvia a verdadeira dor em sua voz. Como posso acreditar que tudo isso é verdade? Perguntou ela baixinho. Como posso acreditar que Alexandre realmente... que não é apenas gratidão por cuidar das meninas? Porque eu o conheço, respondeu Dona Fátima sem hesitar. Há 20 anos observo este homem. Eu o vi amar Carolina, de forma linda, mas juvenil. O que ele sente por você é o amor de um homem que passou pela dor e sabe o que realmente precisa. Ele te olha não como uma moça que quer conquistar, mas como uma mulher com quem quer passar o resto da vida. Mas eu sou apenas... Você é uma mulher que tem mais classe no mindinho do que a maioria das senhoras da alta sociedade no corpo inteiro, interrompeu Dona Fátima. Carolina vinha de família rica, tinha educação, contatos, mas você tem algo que ela nunca teve. Você entende o sofrimento, você consegue curar corações partidos, porque o seu próprio foi partido muitas vezes. Vitória olhou para sua mala e então para Dona Fátima. O que devo fazer? Fique, disse Dona Fátima simplesmente. Fique e dê a esta família a chance de ser feliz. Dê a Alexandre a chance de amar. Dê às meninas a chance de ter a mãe que elas precisam, mesmo que seja diferente daquela que perderam. E quanto à senhora? Eu farei o que faço há 20 anos. Amarei esta família, só que agora seremos mais para amar. De baixo ouviram-se as vozes das meninas chamando: Dona Vitória, Vovó Fátima, onde vocês estão? As duas mulheres se entreolharam e, apesar de tudo o que havia acontecido entre elas, sorriram. Acho que não posso decepcioná-las, sussurrou Vitória. Acho que não podemos, corrigiu Dona Fátima. E então, no pequeno quarto no sótão, duas mulheres que, ao longo da vida, aprenderam que o amor deve ser conquistado e defendido, entenderam que, às vezes, o amor mais bonito é aquele que se compartilha, em vez de monopolizar. Vitória começou a tirar as roupas da mala. Ela ficaria e tentaria acreditar que merecia o amor que lhe ofereciam. Dezembro chegou com a primeira neve e o aroma da magia natalina que aos poucos preenchia a residência dos Brandão. As últimas semanas trouxeram uma delicada mudança. Vitória voltou às suas obrigações com uma nova confiança. Dona Fátima se esforçava para reparar os danos causados por suas palavras. E Alexandre, com cautelosa esperança, observava sua família se reconstruir lentamente. As meninas eram as mais felizes de todas. Não entendiam as complexas emoções dos adultos. Viam apenas que todos que amavam estavam juntos novamente. Lara e Nina planejavam uma grande surpresa de Natal. Uma peça sobre os 3 reis magos, em que Vitória faria o papel de Maria, o papai José e a vovó Fátima, a narradora. Naquele dia, Alexandre voltou para casa mais cedo do que o normal, carregando um pacote misterioso. Sua empresa se preparava para a apresentação mais importante do ano, um contrato com uma gigante tecnológica europeia que poderia mudar o futuro da Brandão Tech. Mas hoje, olhando a neve pelas janelas e ouvindo as risadas das filhas, o trabalho parecia menos importante do que nunca. Papai! Lara se jogou em seus braços assim que ele cruzou a soleira. Temos uma surpresa. Já! Alexandre fingiu surpresa. E eu que pensei que surpresas eram só para o Natal. É uma surpresa de pré-natal, Nina gargalhou. Certo, mas primeiro o papai precisa se trocar e depois veremos o que vocês inventaram. Em seu escritório, Alexandre espalhou os documentos sobre a mesa, mas não conseguia se concentrar nos números e gráficos. Ele pensava em como sua vida havia mudado desde que Vitória cruzou a soleira de sua casa. Não era apenas pelas meninas, embora, claro, a felicidade delas fosse o mais importante.
era também por ele mesmo. Pela primeira vez desde a morte de Carolina, ele não se sentia sozinho em sua própria casa. O telefone tocou com um som estridente, tirando-o de seus devaneios. Alexandre, a voz de seu sócio, Ricardo Medeiros, soava tensa. Temos um problema. Que problema? Acabei de receber uma ligação de Miami. A concorrência nos antecipou com uma proposta, muito semelhante à nossa. Alguém deve ter vazado nossos planos. Alexandre sentiu o sangue sumir de seu rosto. O contrato em que trabalharam por meses, sua maior chance de expansão internacional, isso é impossível. Apenas 3 pessoas tinham acesso à documentação completa. Eu sei, e uma delas é você. A outra sou eu. E a terceira, Paula, do Departamento de Estratégia, completou Alexandre. Você acha que ela... Estou verificando isso agora. Mas, Alexandre, se perdermos este contrato, a empresa pode ter sérios problemas. Teremos que demitir metade da equipe, suspender todos os novos projetos. Quanto tempo temos? A apresentação final é depois de amanhã. Se conseguirmos provar que nossa tecnologia é melhor, talvez ainda consigamos salvar algo. Mas você terá que voar para Miami amanhã à noite. Amanhã? Alexandre olhou pela janela para o jardim, onde as meninas faziam um boneco de neve com Vitória. Amanhã é véspera de Natal. Eu sei, sinto muito, mas é a única chance. Após encerrar a ligação, Alexandre sentou-se em silêncio, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. A empresa era sua segunda casa, seu filho, que ele construíra do zero. Mas agora, diante da escolha entre trabalho e família, pela primeira vez na vida, ele não sabia o que fazer. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Papai? Nina espiou pelo escritório. Você está pronto para a surpresa? Já vou, meu amor. Na sala de estar, esperava por ele uma cena que ficaria para sempre em sua memória. As meninas haviam preparado um verdadeiro espetáculo, com fantasias de lençóis, uma estrela de papelão e um presépio feito de blocos. Vitória estava sentada no chão, segurando uma boneca nos braços. Dona Fátima estava com um livro na mão como narradora, e o lugar para ele estava preparado ao lado de Maria. Há muito, muito tempo, começou Dona Fátima com uma voz solene, em uma pequena cidade chamada Belém. Alexandre ouvia a conhecida história, mas olhava para Vitória. Ela parecia tão bonita com o lenço branco na cabeça, com um sorriso delicado no rosto, segurando a boneca com tanta ternura, como se fosse um bebê de verdade. As meninas faziam o papel de anjos, cochichando e gargalhando, mas tentando ser sérias. E assim nasceu Jesus, concluiu Dona Fátima, e todos ficaram felizes, pois finalmente estavam juntos como uma só família. Alexandre sentiu algo apertar sua garganta. Aquela cena, aquele momento, era tudo o que ele sonhara desde que Carolina morrera. Uma casa cheia de risadas, amor, calor. E agora ele teria que deixar tudo isso e voar para Miami para salvar a empresa? Após a apresentação, quando as meninas foram brincar, Alexandre ficou sozinho com Vitória na sala de estar. Foi lindo, disse ele baixinho. Elas se esforçaram muito, ensaiaram a semana inteira. Vitória, começou ele incerto, preciso te dizer uma coisa. Amanhã à noite terei que viajar a negócios, por alguns dias. Ele viu o rosto dela mudar, a alegria ceder lugar à preocupação. Na véspera de Natal? É uma reunião muito importante. O futuro da minha empresa depende dela. Entendo, disse ela baixinho, mas havia tristeza em sua voz. Você não entende, suspirou Alexandre. Eu mesmo já não entendo. Por anos o trabalho foi o mais importante. Mas agora... Agora o quê? Agora, pela primeira vez na vida, eu gostaria de ficar em casa na véspera de Natal, com todos vocês. Vitória o olhou com algo que parecia amor misturado com dor. Isso significa que somos importantes para você, disse ela baixinho. Os mais importantes, admitiu ele.
Mas se eu não for, posso perder tudo. E então, o que terei a oferecer a vocês? Você, respondeu ela sem hesitação. É tudo o que precisamos. Você. Nesse momento, as meninas correram para a sala de estar. Papai, quando vamos montar a árvore? Perguntou Lara. E quando o Papai Noel vai chegar? Acrescentou Nina. Alexandre olhou para aqueles rostinhos cheios de expectativa, depois para Vitória, que tentava esconder as lágrimas, e finalmente para Dona Fátima, parada na porta com os olhos preocupados. Ele precisava tomar a decisão mais difícil de sua vida. Alexandre não dormiu a noite toda. Ficou na cama, olhando para o teto e repassando em sua mente os argumentos a favor e contra a viagem a Miami. As estrelas de inverno lá fora pareciam observar sua luta interna com uma calma impassível. Às 6 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Levantou-se em silêncio e desceu para a cozinha, onde Dona Fátima já preparava o café da manhã. Não conseguiu dormir? Perguntou ela, sem desviar o olhar dos ovos mexidos. Não, é uma decisão difícil. A mais difícil da minha vida, admitiu ele, servindo-lhe café. Dona Fátima colocou a frigideira de lado e olhou para ele com a mesma expressão com que o olhava quando jovem, ele lutava com dilemas sobre a fundação da empresa. Posso te dizer uma coisa? Por favor. Durante todos esses anos, observei você construir seu império. Você trabalhava 18 horas por dia, sacrificava fins de semana, férias. Carolina muitas vezes passava as noites sozinha, enquanto você ficava no escritório por mais 1 hora. Alexandre se contorceu, ouvindo a verdade que ele tentava esquecer. Ela nunca reclamou, continuou Dona Fátima, mas às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, havia tristeza em seus olhos, especialmente quando as meninas perguntavam por que o papai não podia ir com elas ao parque. Dona Fátima, não me interrompa. Após a morte dela, você pensou que a tristeza que sentia era a tristeza do amor perdido. Mas você não acha que é também a tristeza por todos os momentos não aproveitados? Por todos os amanhãs que nunca vieram? Alexandre ficou em silêncio, mas sabia que ela tinha razão. E agora, Dona Fátima foi até a janela, de onde se viam as pegadas na neve da brincadeira das meninas no dia anterior. Você tem uma segunda chance, outra mulher que te ama. As mesmas filhas que só querem que o papai esteja com elas. E de novo, você se depara com a mesma escolha. Mas se eu perder a empresa, você fundará outra. Você é um homem talentoso, Alexandre. Dinheiro pode ser recuperado, contratos podem ser conquistados novamente. Mas a confiança das filhas, o amor de Vitória, isso pode ser perdido para sempre. Na cozinha, entrou Vitória, ainda de pijama, com os cabelos despenteados. Bom dia, disse ela baixinho, mas era visível que ela também não dormira bem. Bom dia, querida, respondeu Dona Fátima. Vou preparar seu chá. Alexandre olhou para Vitória, para seu rosto delicado marcado pela noite mal dormida, para a maneira como ela tentava sorrir, apesar da tristeza nos olhos. Vitória, disse ele baixinho, posso te perguntar uma coisa? Claro, se você tivesse que escolher entre o sonho da sua vida e o amor, o que você escolheria? Vitória congelou com a xícara na mão. Depende. De quê? De se esse amor é verdadeiro. Ela o olhou diretamente nos olhos. Se alguém realmente me ama, não me força a escolher. Me ajuda a encontrar uma forma de ter os dois. E se for impossível, então o amor verdadeiro encontrará um terceiro caminho, respondeu ela sem hesitação. Porque amor não é renúncia, é criatividade, é encontrar soluções em que ninguém pensou antes. Nesse momento, as meninas correram para a cozinha de pijamas. Papai, hoje vamos montar a árvore? Perguntou Lara. E fazer biscoitos de Natal? Acrescentou Nina. Alexandre olhou para aqueles rostinhos cheios de expectativa,
Depois para Vitória, que tentava manter a calma, embora em seus olhos se visse o medo de mais um abandono. "Meninas", disse ele, ajoelhando-se perto delas, "o papai precisa dizer uma coisa a vocês." Lara e Nina imediatamente ficaram sérias. "Eu recebi uma proposta de trabalho muito importante. Pessoas querem que eu viaje para longe e converse com elas." "Que longe?" perguntou Nina. "Muito longe, e por muito tempo." "E a véspera de Natal?" Lara parecia que ia chorar. Alexandre respirou fundo. Olhou para suas filhas, depois para Vitória e Dona Fátima. 3 mulheres que eram seu mundo. 3 razões pelas quais valia a pena viver. "Sabem de uma coisa?" disse ele, sentindo um enorme peso cair de seus ombros. "O papai decidiu ficar em casa." "É sério?" Os olhos das meninas se iluminaram de alegria. "É sério, porque há coisas mais importantes que o trabalho, e hoje eu as descobri." As meninas se jogaram em seus pescoços e Alexandre, abraçando-as, olhou por cima de suas cabeças para Vitória. Em seus olhos, ele viu algo que o fez saber. Ele tomou a decisão certa. A empresa poderia ser reconstruída. Mas este momento, esta felicidade, este amor, não poderiam ser comprados por dinheiro nenhum no mundo. A véspera de Natal na casa dos Brandão começou com um caos na cozinha. Vitória e Dona Fátima preparavam os pratos tradicionais desde cedo, enquanto as meninas ajudavam, o que na prática significava que havia farinha por toda parte, no chão, na mesa, em seus narizes. Mas todos estavam felizes. Alexandre estava na porta da cozinha, observando a cena com um sorriso que não tinha há meses. Ontem à noite, ele ligou para Ricardo, informando sobre sua decisão. O sócio não escondeu a decepção, mas prometeu que tentaria lidar sozinho com a apresentação. Talvez perdessem o contrato, talvez a empresa tivesse que encolher, mas Alexandre, pela primeira vez na vida, sentia que tomara a decisão certa. "Papai!" Lara correu até ele com as mãos sujas de massa. "Estamos fazendo biscoitos de Natal em forma de anjo, como a mamãe." O coração de Alexandre disparou. Há 1 ano, tais palavras lhe causariam uma dor insuportável. Agora, ele sentia tristeza, mas também algo mais. Gratidão por a memória de Carolina ainda viver no coração das meninas, mas sem paralisá-las. "Que ideia linda, meu amor", disse ele, pegando-a nos braços. "A dona Vitória diz que a mamãe nos olha do céu e fica feliz porque a gente está feliz", acrescentou Nina, esticando-se nas pontas dos pés para que o papai a pegasse também. Alexandre olhou para Vitória, cujo rosto corado revelava que ela ouvira a conversa. Os olhares deles se encontraram acima da cabeça das meninas, e naquele momento Alexandre soube que aquela mulher entendia não apenas sua dor, mas também sua necessidade de conciliar o passado com o futuro. "Acho que a mamãe realmente fica feliz", disse ele baixinho. À tarde, eles montaram a árvore de Natal. Era a primeira vez desde a morte de Carolina que Alexandre não contratava um decorador, mas participava pessoalmente dessa festa. As meninas tiravam os enfeites das caixas, cada uma contando a história de sua decoração favorita. "Esta estrela é da tia Ângela", gritou Lara, segurando uma estrela dourada. "E este anjinho eu fiz com a mamãe na escolinha", mostrou Nina. Vitória e Dona Fátima penduravam as luzes, rindo quando elas se emaranhavam. Alexandre montava a estrela no topo da árvore, o que se mostrou mais complicado do que ele esperava. Mas ninguém tinha pressa. Cada momento era precioso. Quando a árvore estava em toda a sua glória, todos se sentaram no sofá, admirando sua obra conjunta. "Está linda", sussurrou Vitória. "A mais linda em anos", concordou Dona Fátima, enxugando as lágrimas de emoção. À noite, quando as meninas vestiram seus vestidos mais bonitos e os adultos se arrumaram elegantemente, sentaram-se à mesa da véspera de Natal. Alexandre olhava para o lugar posto para Carolina.
uma tradição que ele mantivera apesar da dor. Mas desta vez não sentia o vazio. Ele sentia uma presença, mas não paralisante, e sim abençoadora. Talvez eu possa fazer a oração? Propôs Dona Fátima. Todos deram as mãos. Alexandre segurava de um lado a mão de Vitória, do outro a de Lara. Eram quentes, vivas, reais. Agradecemos por estarmos juntos, disse Dona Fátima, pelo amor que compartilhamos, pelo perdão que recebemos e pela esperança no futuro. Que Carolina, que nos olha do céu, saiba que suas filhas são felizes e amadas. Amém, sussurraram todos. Durante o jantar, a atmosfera era mágica. As meninas contavam sobre os anjos da peça. Dona Fátima relembrava antigas vésperas de Natal. E Alexandre, pela primeira vez em anos, sentia-se realmente em casa. Podemos dar os presentes agora? Perguntou Lara quando terminaram de comer o bacalhau. Claro, sorriu Alexandre. As crianças ganharam os brinquedos que sonhavam. Dona Fátima recebeu um lindo lenço, mas a maior surpresa foi o presente de Alexandre para Vitória. Não é muito, disse ele, entregando-lhe um pequeno pacote, mas espero que entenda o que significa. Vitória desembrulhou o presente com mãos trêmulas. Dentro havia uma chave, linda, ornamentada, mas verdadeira. É a chave para quê? Perguntou ela baixinho. Para esta casa, respondeu Alexandre. Para este lugar que eu gostaria que fosse sua casa, para sempre. Vitória olhou para a chave e depois para ele, sem conseguir acreditar no que ouvia. Alexandre, o que você está dizendo? Estou dizendo que eu te amo, ele confessou pela primeira vez em voz alta, na frente de todos. Estou dizendo que quero que você fique não como empregada doméstica, mas como parte desta família. Como a mamãe, interrompeu Lara batendo palmas. E como a esposa do papai, acrescentou Nina. Todos olharam para as meninas com surpresa. Como vocês sabem, começou Alexandre. A gente ouviu você conversando com a vovó Fátima, explicou Lara. E a gente quer muito que a dona Vitória fique com a gente para sempre. Vitória já chorava sem parar. Lágrimas de alegria, incredulidade, felicidade se misturavam em seu rosto. Não pode ser verdade, sussurrava ela. Pode ser, disse Alexandre, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Se você também quiser. Quero, sussurrou ela. Quero muito. E naquele momento de véspera de Natal, sob a árvore cheia de luzes, a família Brandão se tornou completa. Janeiro trouxe não apenas um novo ano, mas também uma nova dinâmica na casa dos Brandão. Vitória oficialmente se mudou para a parte principal da residência, ocupando o quarto ao lado das meninas. Ela não era mais a empregada doméstica. Ela se tornou um membro pleno da família, planejando um futuro juntos. Alexandre cumpriu a promessa que fizera a si mesmo. Reorganizou a empresa, delegando mais responsabilidades a colaboradores de confiança e estabelecendo limites rígidos entre trabalho e vida privada. O contrato de Miami de fato foi perdido, mas para surpresa de todos, a empresa não apenas sobreviveu, mas encontrou novos contratos, menores, mas mais estáveis. Às vezes, é preciso perder algo grande para descobrir o que realmente tem valor, disse ele a Vitória uma noite, enquanto estavam sentados em seu escritório, planejando o futuro. E o que tem valor? Perguntou ela, embora soubesse a resposta. Você, as meninas, o que estamos construindo juntos. Vitória voltou aos estudos. Desta vez com o apoio total de Alexandre. À noite, enquanto ela estudava, ele ajudava as meninas com a lição de casa ou lia histórias para elas. Dona Fátima observava essa harmonia com crescente satisfação. Finalmente, a casa voltava a ter vida. Em uma noite de março, Alexandre pediu a Vitória para darem um passeio no jardim. Pela primeira vez em meses, o tempo estava quente, e os primeiros brotos apareciam nas árvores. Você se lembra de quando veio aqui pela primeira vez? Perguntou ele,
caminhando pelo caminho entre os canteiros. Eu estava apavorada, admitiu ela rindo. Esta casa me parecia um palácio. Pensei que não encontraria meu lugar aqui. E você encontrou? Encontrei mais do que sonhei. Encontrei um lar, uma família, amor. Alexandre parou perto do banco onde antes se sentava com Carolina, planejando o futuro de suas pequenas filhas. Vitória, disse ele baixinho, tenho uma pergunta para você. Ele se ajoelhou sobre um joelho, tirando uma pequena caixinha do bolso do paletó. Vitória congelou, sem conseguir acreditar no que via. Sei que pode parecer muito rápido, começou ele com a voz trêmula, mas a vida me ensinou que não devemos deixar as coisas mais importantes para amanhã. Eu te amo. As meninas te amam. Você quer ser minha esposa? Vitória olhou para o anel. Simples, elegante e ao mesmo tempo lindo. E depois para o homem que havia mudado completamente sua vida. Sim, sussurrou ela, e depois mais alto. Sim, quero. Enquanto Alexandre colocava o anel em seu dedo, da casa vieram gritos de alegria. Lara e Nina, que obviamente estavam espiando pela janela, correram para o jardim. Você vai ser nossa mamãe de verdade, gritou Lara. E seremos uma família de verdade, acrescentou Nina. Atrás das meninas veio Dona Fátima, enxugando as lágrimas de emoção. Parabéns, disse ela, abraçando tanto Alexandre quanto Vitória. Carolina ficaria feliz em saber que as meninas têm uma mãe tão maravilhosa. Naquela noite, quando as meninas finalmente adormeceram após uma longa celebração, Alexandre e Vitória sentaram-se no jardim, ouvindo o murmúrio do vento de primavera nas folhas. Você pensa às vezes em como seria nossa vida se não tivéssemos nos conhecido? Perguntou Vitória. Não, respondeu ele sem hesitar. Porque não consigo imaginar a vida sem você. Sem tudo isso. Eu também não. Mas sabe o que é mais bonito? O quê? É que nos encontramos mesmo quando nenhum de nós procurava o amor. Você procurava ajuda para as meninas, eu procurava trabalho. E encontramos um lar. Alexandre abraçou sua esposa e olhou para as janelas da residência atrás das quais dormiam suas filhas, e em um dos quartos descansava Dona Fátima, a mulher que se tornou a avó que as meninas nunca tiveram. A casa estava cheia de luz, risadas e amor. Era um verdadeiro lar. Não apenas um lugar para morar, mas um espaço onde cada um podia ser ele mesmo, onde os erros eram perdoados e os sonhos eram apoiados. Após anos de busca, Vitória Dias Brandão finalmente sabia onde era seu lugar no mundo. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e comente o que achou. Até o próximo vídeo.